É. Está sem som. Olá, estão me ouvindo agora? Ok, Agora deu. então tá. Vou pedir vocês que, por favor, desativem os microfones de vocês. Tenham ali certeza que eles estão fechadinhos, para a gente não ter problema de microfonia, né? Ou então um tá falando, eu tô falando, aí entra outra voz aqui, aí eu tenho que parar, e isso desconcentra um pouquinho a gente, principalmente a mim, que me distraio com o passarinho que voa ali, né? TDAH, como vocês já sabem, né? YX, todos os. Enfim, ó, tem microfonezinho aberto, por favor, eu vou pedir vocês que deem uma olhadinha nisso, porque eu não tenho como ficar olhando aqui, tá? Agora estou conseguindo ver mais ou menos, mas daqui a pouco eu não consigo ver mais. Porque se eu me concentrar nisso, eu perco a minha concentração aqui nesse assunto que eu quero conversar com vocês, tá bom? Trouxe um cafezinho. Bom, eu queria dar aí uns 5 minutinhos, né, para quem está atrasado e chegando e entrando, mas eu também não tenho como ficar mandando o link lá no grupo. E eu acho que a pessoa que entra agora no WhatsApp, ela não consegue ver o link, né? Enfim, se vocês estão aqui, estiverem no grupo e tiver alguém lá pedindo, por favor, se puderem, reenvie o link lá para o pessoal, tá bom? Que aí eles podem entrar aqui à vontade. Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas coisas, mas a base de todas elas é as nossas emoções, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Mas antes disso, a gente acha que todo mundo que está aqui conhece a gente, né? E nem sempre isso é uma verdade, né? Às vezes tem, por exemplo, teve gente que veio me perguntar agora, no privado, sobre o que se trata esse convite, sobre do que a gente vai falar. Então, isso mostra para a gente também um pouquinho que nem todo mundo conhece a gente, né? A gente pode achar que as pessoas conhecem, mas a gente, é, às vezes tem gente que chegou aqui agora e não sabe quem a gente é. Bom, então, eu vou deixar aqui o meu bem-vindos, né? O meu bem-vindos e essa frase para a gente já começar refletindo. Existe uma linha tênue entre não dizer nada para evitar conflitos e viver em conflitos por não dizer nada. Não foi exatamente o psicanalista Lacan que disse isso, mas algumas pessoas usam essa expressão e falam Lacan, tarará, mas não foi ele que ele não disse isso com essas palavras. Até porque quando a gente traduz do inglês, do alemão, essas palavras, elas não são exatamente assim, mas o que nos importa aqui é o sentido dessa palavra, né? Então, é uma linha muito fina, é uma linha muito tênue, sim, quase que invisível, quase que um fio de cabelo entre não dizer nada para evitar conflitos e você viver em conflitos justamente porque você não diz nada, porque você não quer desagradar, né? Aí eu já pergunto aqui para vocês: alguém se identifica? É, quem se identifica com isso? E isso é muito grave,
porque nessa linha tênua de não dizer nada para não desagradar, ela tem vários, né? Se a gente pudesse fazer um arco aqui e colocar todos os tipos de personalidades, os tipos de seres humanos, a gente ia classificar as pessoas. A que não diz nada para não desagradar, aquela que tem a língua solta, que quando vê já falou, e aí vocês vão vendo aí, essa sou eu, eu me identifico aqui, e é assim mesmo. Ou então, nossa, sou eu, que não digo nada, estou engolindo sapo. Mas se a gente fizesse essa linha e saísse classificando as pessoas, mesmo assim nós cometeríamos erros. Então, como que a gente vai ter vai conseguir medir até quando eu não digo nada, ou até quando eu tenho que dizer alguma coisa, ou quando é que eu tenho que dizer alguma coisa, ou por que eu tenho que evitar conflitos e eu estou vivendo um conflito. Então, será que você está vivendo um conflito no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, com os seus amigos? Será que você está vivendo um conflito porque você está evitando dizer alguma coisa? Ok. Será que você está evitando um conflito porque você não sabe dizer e quando você diz, você perde a linha? Eu acho que aqui é que mora a maior porcentagem dos seres humanos. É o não saber dizer. Ou aquela pessoa que não que diz e vai pensar depois, sabe? Que acaba sendo muito grosseira, que acaba sendo muito rude e se arrepende. Então a gente tem aqui dois problemas graves. A que fala sem pensar e a que não fala porque não quer machucar. Desses dois problemas graves, a gente vai distribuindo, né? Gente, por favor, os microfones, tá? Mantenham fechados. Aí a gente tem essa que não sabe dizer. E, eu prefiro nem falar nada, porque se eu falar, eu vou perder os limites. E aí, quando a gente perde os limites, a gente perde também, com isso, um monte de outras coisas. Dentre uma delas, a gente perde a nossa razão. Então, eu não quero perder a razão, mas eu também vivo em conflito e vivo em confusão. Eu dei o nome aqui do nosso grupo, Quero Verdades, tá? E para quem já me conhece um pouquinho mais, há alguns anos aí, já vem me seguindo há alguns anos na internet, sabe que eu sou uma pessoa bem direta, bem objetiva, bem, como a gente fala no inglês, straight to the point. Eu vou direto ao ponto. E isso tem alguns porquês. Por que falar assim? Por que ser assim? Porque eu acredito que muitos rodeios, eles confundem muito a nossa vida, confunde a gente acaba não entendendo o que as pessoas querem dizer. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de algo muito sério. Mas, voltando aqui ao que eu disse, deixa eu aumentar essa tela aqui, peraí. Voltando aqui ainda à minha apresentação, eu quero falar para vocês um pouquinho quem sou eu, né? Me apresentar para vocês. Então, deixa eu abrir aqui uma outra tela. Peraí. Hum, pera. É tanta tela, é tanta coisa que eu quero compartilhar. Vamos ver se eu vou conseguir, né, compartilhar tudo com vocês hoje, porque eu não quero passar muito do horário. Eu sei que tem gente aqui que mora na Europa e agora já é bem tarde. Então, eu quero me manter aqui o máximo de nossa aula aí por 1 hora, tá? Vamos ficar aqui nesse tempo. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou essa mocinha aqui de Maria Chiquinha, que que tem ali a minha tia Nésia abraçando as minhas pernas. Essa, vocês conseguem ver aqui, né, o meu mouse. Essa pessoa aqui, ela foi a minha mãe de criação, ela que me criou, tá?
Nessa outra foto aqui, essa aqui é a minha mãe biológica. Aqui sou eu e aqui é minha irmã mais velha, tá? Valéria. Essa aqui foi minha mãe biológica e essa aqui foi a minha mãe que me criou. Eu tive muito pouco contato com a minha mãe biológica, tá? Então a minha vida foi mesmo aqui com a minha mãe, com a minha tia Nésia, que criou a gente. E aqui sou eu, aos 14 anos, me batizando na Igreja Batista, que fui levada por uma amiga que me convidou, e essa amiga teve uma influência muito bacana na minha vida, e infelizmente ela faleceu ano passado. Ano passado, já tem um ano e meio, tá? Que foi em maio, então a gente já fez, já tem um ano e meio. Enfim. E aí eu fui para a Igreja Batista, me converti, à Igreja Batista, ao cristianismo, e a minha família era toda espírita. Alguns eram, faziam, eram da Umbanda, outros do Candomblé, outros espírita kardecista, mas não tinha nenhum cristão, não tinha nenhum crente, né, como dizia antigamente, da igreja, da Bíblia. Minha avó falava, agora ela é da Bíblia, ela é da igreja, da Bíblia. Agora ela é Bíblia. Enfim, então isso aí foi o meu comecinho de vida. É, claro que eu estou resumindo aqui bastante para vocês, né? E vou dar um salto grande, tá, gente? Vou dar um salto grande e vou vir aqui para a Austrália. Em 2015, eu venho para a Austrália, já com 47 anos, depois de ter passado por dois divórcios, ter tido vários problemas na minha vida, que se eu fosse falar só da minha história, aí a gente ficaria aqui 1 hora, 2 horas só contando a minha história para vocês e a gente vai perder a aula. Então, eu já vou pular aqui para a Austrália, tá? Então, eu chego aqui aos 47 anos, já era psicóloga, já tinha minhas especializações, já era formada e vim fazer inglês para dar seguimento aos meus estudos, como mestrado, doutorado, que é muito importante o uso do inglês. Nessa jornada, eu já trabalhava, eu tinha consultório, eu já atendia no meu consultório como especialista de família, casal e família. E nessa caminhada eu comecei a escrever um livro, porque eu, eu era uma pessoa assim, um pouco inconformada com algumas coisas. E uma delas em relação ao meu trabalho, que eu não gostava muito, aliás, eu não gosto até hoje, de algumas regras impostas pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, que o psicólogo ele não pode ter amizade com seus pacientes. é, Amizade, quando eu falo amizade aqui, gente, não é aquela amizade de deitar na cama, passar a noite conversando, fofocando, não é essa amizade. Amizade de receber um convite, por exemplo, eu estive num casamento agora no Brasil, e eu encontrei alguns pacientes lá. E estávamos numa festa, né? E a gente, eu não vou dançar porque minha paciente está ali, ela vai ver eu dançando. Eu acho que isso não tem cabimento. É você querer levar uma vida que não existe, né? Eu sou um ser humano também. Eu danço, eu brinco, eu tenho família, eu tenho problemas, eu também sofro as mesmas questões que qualquer outra pessoa sofre, as influências do mundo, da sociedade, a ansiedade, a depressão, todas essas coisas. Então, eu não concordava muito com essa coisa, sabe? Que a gente tem que ficar bem distante do paciente, até porque eu sou uma pessoa que gosto de relações profundas. Então, eu tive um médico que foi meu médico a vida toda, né? Assim, desde que eu comecei a frequentar ali ginecologista, então ele foi meu médico até ano passado, porque ele faleceu. E mesmo eu estando na Austrália, eu me consultava com ele. Então, assim, se eu tivesse um problema no cabelo, eu ia falar com ele primeiro. E aí, então, assim, eu tinha uma relação, longa, uma história de vida.
Depois, por algum tempo, foi um tempo pequeno, mas por algum tempo ele também foi meu paciente, porque ele começou a frequentar meu consultório, ele precisava se abrir, falar de algumas coisas, e ele disse que não tinha muito jeito para ir no psicólogo, e se eu poderia atendê-lo. É claro, é, vocês estão me ouvindo bem? Eu acabei de perceber, olha que loucura, acabei de perceber que o microfone está desconectado. Deixa eu conectar ele aqui, gente. Só eu mesmo. Da sua Sayonara, intermitência, né? exato, estamos te ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Ouvindo e te vendo bem. Tá bom. Sim. Eu coloquei o microfone aqui agora, vamos ver se melhora. Mudou alguma coisa? Não, continua 100%. Tá joia. Então tá bom. Então vamos continuar. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu comecei a escrever um livro, mas esse livro não acabava nunca, né? Eu não conseguia, colocar ali no livro o que que eu queria de verdade. E o que que eu queria? Eu queria escrever um livro para falar para as pessoas que elas poderiam ter uma cura emocional sem necessariamente, sem obrigatoriamente fazer terapia. Era isso que eu queria dizer. Resumindo, né, a história. E sim, há uma importância genuína, há uma importância enorme em fazer terapia. É muito bom, é maravilhoso, é libertador, é transformador. Mas aí eu pergunto aqui uma coisa a vocês, e aí eu vou até sair aqui da minha tela para eu conseguir ver vocês, tá? Deixa eu até sair aqui da minha tela inteira. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo aqui já fez terapia? Levanta a mãozinha aí, se você está com a câmera aberta, eu vou conseguir te ver. Todo mundo já fez? Faz assim, já, né? Algumas pessoas aí que estão com a câmera aberta, eu consigo ver. Pode também escrever nos comentários se quiser. Quantas pessoas nunca fizeram? Eu nunca fui fazer uma terapia, nunca fui ao psicólogo. Escreve aí. Eu nunca fui. Levando em conta que eu estou falando aqui para um nicho muito seleto. Que nicho? Pessoas que me seguem e que receberam esse convite para estar aqui. Então, essas pessoas já são ligadas à psicologia, à terapia. Tem muitos alunos aqui. Francisco aqui no meu. Tem muitos alunos meus aqui. Então, eu sei que muitos, né, já fizeram é, o mapeamento das emoções, tá? Mas a verdade é que se você olhar para o mundo, de modo geral, as pessoas que mais precisam, elas não têm acesso a um processo psicológico porque é caro. É caro. Ah, mas tem minha psicóloga ali que ela cobra 150 consulta. Gente, pode ser muito barato para alguns e pode ser caríssimo para outras pessoas. Concordam? Pode ser caríssimo. Porque eu sempre penso assim, tento pensar dos dois lados, sabe? Então eu penso em mim. Eu penso em mim, é aquela menina que morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que foi criada com muitas dificuldades, que não tinha uma Coca-Cola na hora do almoço com facilidade para tomar. Minha avó comprava uma Coca-Cola quando ela recebia o pagamento. Então, eu penso nisso também. Quantos anos eu fiquei longe de tudo isso e precisando muito, precisando muito. Quantos anos eu vivi longe de tudo isso? Então, quando a gente vive longe, da saúde, dos cuidados com a saúde mental, dos cuidados com a saúde emocional, a gente não faz nem ideia. Agora, tá, então aqui tinha esse desejo de escrever um livro, de falar sobre isso. Por outro lado, existem pessoas que têm muita condição
que pagar 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, seja lá quanto for, numa consulta não vai mudar nada na vida dessas pessoas e elas não fazem terapia. Por quê? Esse é o ponto. Elas não cuidam das emoções. Por quê? Esse é um ponto que eu quero discutir aqui com vocês. E quando eu digo vamos falar de verdades, quando eu estou falando vamos falar verdades, eu quero entrar em alguns pontos aqui muito graves, tá? E um deles é essa loucura de informação. Mas para eu não me perder, tá? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, para eu não me perder, porque são muitas informações e a gente acaba, eu não quero me perder nisso, tá? Eu não quero deixar de falar nada importante aqui para vocês. Então, quando eu falo, vamos falar verdades. O que é saúde? O que é saúde emocional? O que é saúde mental? Então, a gente tem algumas regras para se posicionar. A gente tem o DSM-5, que é o nosso manual, né? Manual, manual de saúde mental. Isso aqui é uns 5 quilos de livro. É um livro que você não carrega ele para lugar nenhum, né? Não é um livro. Foi Gente, 25 anos, microfones, 28. por favor, por Agora favor. eu falei, mas alunos e pais de aluno que vão participar ali dessa formatura, né? Ali o pessoal mais carente ali de São José Operário. Então, assim, mais que 22, 25, 28, 30, vai tranquilo, só de fé, né? Só manter a porta fechada para não cair ninguém para fora. Jocélia, o seu Não microfone está precisa, ativado. não precisa falar não, tá, gente? Eu já fui lá e desativei. Porque isso está sendo gravado, né? E depois fica feio aí nossa gravação. Enfim. Mantenham esse cuidado, tá, gente? Por gentileza, de manter os microfones de vocês fechados, tá? E aí, voltando aqui, peraí que eu me desconcentro quando eu paro. Ai, pai, peraí, deixa eu ir lá. Deixa eu voltar aqui para a minha marcação, voltar aqui para o meu lugarzinho. Ah, tá. Então, existe um outro grupo de pessoas também que tem muitas condições para fazer terapia. E por que não fazem? E por que não cuidam das suas emoções? Aqui a gente teria várias explicações, tá? Várias explicações. Mas não é o caso agora, tá? Mas o que que é saúde emocional? O que é ter saúde mental, saúde emocional? Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde, tá? É um bem-estar físico, mental, social e espiritual, que é algo novo, é um bebê ainda no, na saúde. Falar da espiritualidade. Olha bem, é algo novo para a OMS, mas não é novo para os filósofos há mais de 2.000 anos atrás. A espiritualidade é, assim, fundamental, tá? Então, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. E para o DSM, para o nosso diagnóstico de saúde, né? Esse diagnóstico de saúdes, estatísticas de saúde mental, de doenças, etc. O DSM-5 ele aborda a saúde num âmbito mundial, tá? Então, ele é a regulação emocional, ele traz um impacto nos transtornos emocionais. A nossa desregulação emocional geram doenças psíquicas, doenças psicológicas, que são os transtornos que vocês já devem conhecer, pelo menos de nome, transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno
transtorno do pânico, ataque de pânico, ansiedade, depressão, e aí a gente tem vários tipos de depressão. Então, vocês imaginam, gente, um livro como esse, né? Um diagnóstico de doenças desse tamanho, dessa magnitude, que quando começou, né, o primeiro era isso aqui, era um livreto. E cada ano que passa vai aumentando, 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 e não tem medida para o tamanho que isso aqui vai ficar. Essas questões, essas questões sempre me confrontaram. Então, hoje, tudo é um transtorno. E aqui a gente já entra. Vamos falar a verdade? Já entra aqui. Tudo é um transtorno, gente. Tudo é uma doença. Não salva um nessa sala aqui. Inclusive eu. Eu devo ter uns 25 transtornos. Não salva um. Todos nós temos alguma questão. E isso só vai aumentando. Isso não tem diminuído. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente trata disso? Como é que a gente cuida disso? E se a gente não cuida, o que que acontece? Então, muito bacana que hoje, né, o mundo está aí com uma evolução incrível, falando sobre uma série de coisas bacanas, importantes. Hoje eu como estou de frente. Opa, uma série de coisas importantes, relevantes, como eu digo, e coisas que não são neutras. Para vocês que já me seguem há um tempinho, já ouviram essa expressão, né? O que que é importante, o que que é importante, é relevante, mas é neutro. E o que é importante, é relevante e que não é neutro. Então, quando eu surjo, entre aspas, né, com essa expressão, quando eu começo a falar isso, é lá em 2020, quando eu lanço a primeira turma do mapeamento das emoções. Por quê? Voltando aqui ao livro, porque eu me desconcentrei, né? Então, eu queria escrever um livro, eu queria falar sobre uma série de coisas, e essas coisas que eu queria falar eram. Porque assim, a gente vai. Os transtornos estão aí, mas à medida que a gente vai arrancando os véus, à medida que a gente vai tomando conhecimento, que é o que acontece no processo terapêutico, a gente vai se libertando. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a se libertar, ainda que elas não consigam fazer um processo terapêutico? Ou até que, após esse momento, essa leitura do livro, que acabei não escrevendo, escrevi outro livro, ou o curso que eu acabei fazendo em 2020, através desse processo, a pessoa até tem vontade, quero me aprofundar nisso aqui. Eu tenho alunos aqui que começaram comigo, né, no 52 Semanas para Mudar a Sua Vida, que foi o curso que a gente lançou em 2020, que tinha uma série de matérias, depois eu vou compartilhar isso com vocês. E aí depois a gente tem algumas mudanças, a gente muda o nome para mapeamento das emoções, mas o que que era e o que que é, né, esse curso? Era isso. Era, ó, eu vou dando as aulas aqui. E aí, ó, a gente bota o chapéu, se a carapuça servir para você, você pega ela. Por quê? Eu ia escrever um livro, eu ia falar de várias coisas, como eu falo lá no curso, mas o livro acabou não saindo, né? Eu acabei não conseguindo escrever. Hoje eu estou escrevendo, mas de uma forma diferente. E aí, nessa jornada toda, ou você cuida das suas emoções ou você não cuida. Mas problemas, com certeza você tem. E com certeza você terá. Aumentar o DSM-5, aumentar os transtornos e as doenças, tem resolvido o problema das pessoas ou tem aumentado os problemas? Aí fica com vocês para pensar e raciocinar sobre isso. Na minha humilde opinião, aumentar os transtornos não resolve nada, tá? Porque hoje tudo é um transtorno. Tudo é um transtorno. Sai como tratar do marido que tem um transtorno de ver pornografia na internet. Pega uma marreta e dá uma paulada na cabeça dele, quebra o telefone dele. Eu resolvo assim. Claro que não é assim, né, gente? Mas assim, tá? Não é um transtorno, não, minha filha. Isso é falta de caráter, isso é falta de hombridade, ele não tem compromisso, ele não tem respeito a você. Então, você vai engolindo tudo isso que está lá naquilo que eu disse, lá no comecinho. Para não falar,
Ah, é que meu marido tem um transtorno, ele tem um transtorno da pornografia. Gente, sabe, a gente vai dando nome às doenças, a gente vai dando nome, vai classificando como doença, porque aí, se é doença, tá perdoado. Se é doença, tá tudo bem. Entende? E é isso que tem adoecido a gente. É entender, é acreditar que tudo é uma doença. E se eu acredito que tudo é uma doença, que tudo é um problema, eu fico nesse lugar de vítima, como eu sempre falo para os meus alunos, porque problemas nos aconteceram. Vocês viram ali a minha mãe de criação e a minha mãe biológica. Tem vários problemas aqui que não vem ao caso eu falar aqui agora, mas problemas aconteceram. Eu sofri um abandono na minha infância. Isso é importante, isso é relevante e isso não é neutro. E se você não cuida disso, isso vai afetar a sua vida com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. Então, ano passado, aquela amiga ali que eu falei, né, que me levou para a Igreja Batista e tal, ela faleceu de um câncer. E eu tive uma conversa com ela de 20 minutos, antes dela morrer e gravando, né? Ela queria fazer uma live comigo. Mas eu percebi que ela não estava, assim, o cérebro começou a dar umas, sabe, não estava batendo bem o tico e o teco. Com licença. Até porque nesse dia ela veio falar comigo: Oi, Nara, tudo bem? É hoje que a gente vai gravar? Eu fiquei assim perdida, eu não tinha falado nada disso, sabe? Gravar, amiga, o que que você quer gravar? Ela, falei que a gente ia fazer uma live, então ela estava meio desorientada. Mas aí eu gravei a tela do meu computador fazendo um FaceTime com ela. Mas, infelizmente, ou felizmente, talvez até felizmente, o som não foi gravado. Então, eu tenho lá o vídeo de 20 e poucos minutos sem som. Mas eu sei o que nós falamos. Eu sei muito bem do que nós falamos. Então, essa pessoa, e eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui, antes de ter uma conversa com a família dela. Mas essa pessoa teve uma conversa comigo ali e uma amiga de uma vida. Uma vida. 40 anos de amizade. Mais de 40 até, né? Eu tenho 56 anos e eu tinha 14, 13 para 14. Então são 42 anos, 43 anos de amizade. Então a gente conhece muito a pessoa, a família, todo mundo conhece a história. E aí você vê a pessoa morrer, se definhar com o câncer. E ela falar de várias mágoas e vários ressentimentos. Há pouco tempo, nós tivemos na mídia uma notícia que saiu do Dr. Ray. Tem alguém que está com o microfonezinho aberto ainda. Gostaria de pedir vocês que dessem uma olhadinha no microfone de vocês. Dá um double check aí, se por acaso é você que está com o seu microfonezinho Você teve aberto. câncer. Espera aí, tá? Para não atrapalhar aqui. E aí, Você a teve gente. câncer. Espera aí que eu quero compartilhar a tela aqui com vocês. Ah, ó. Você teve câncer. Eu tô com câncer. Agora? 13 centímetros, gente. 13 centímetros. O Dr. Ray, ele tem uma história, né? Ele tem uma história de vida. E isso é nesse ponto. Esse é o meu. Vamos dizer, como é que eu posso dizer essa palavra? É a minha pedra fundamental. Essa é a minha estrutura de trabalho. O que que é importante na tua vida? O que que é relevante e o que que não é neutro? Eu vou deixar o link para vocês dessa entrevista completa dele, tanto no Danilo Gentil, como uma outra que eu vou mostrar aqui para vocês, é, que foi com a Marília Gabriela. E esse vídeo foi colocado na internet há 3 anos atrás. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, tá? Ó, peraí. Hoje eu estou de frente com um dos mais polêmicos cirurgiões plásticos brasileiros.
Seu nome é Roberto Miguel Reis Júnior, mas ele é conhecido mesmo como Robert Ray, ou Dr. Ray. Nascido em São Paulo, Ray, eu vou dizer Ray, pode? Pode. É filho de pai americano e de mãe gaúcha. A infância dele não foi fácil, não. Apanhava do pai, chegou a cometer pequenos furtos em mercados. Aos 12 anos, sua vida começou a mudar. Ray foi levado para os Estados Unidos por uma família de Mormons. Lá estudou medicina, especializou-se em cirurgia estética e reconstrutiva. Hoje, o Dr. Ray, o Dr. Ray, chega a faturar 100 milhões de dólares por ano em produtos licenciados, cirurgias e atuações na televisão. Bom, o Dr. Ray, ele é um homem que se tornou muito conhecido, né? Ele teve aí uma ascensão muito grande na vida dele e tal. Mas como vocês viram ali, a Marília Gabriela dá uma pequena introdução, depois eu vou dar o link para vocês desse vídeo completo, até porque a gente não pode transmitir mais de um minuto. Nem sei se um minuto pode, esse pedacinho aí tem um minuto. Porque é um vídeo que está no YouTube, né? Ou então eu vou colocar, mas depois eu vou colocar o link lá para não ter problema. Então ele vai contar a história dele ali para frente. E uma das coisas que ele vai falar, que não deu tempo de eu colocar aqui todos esses vídeos aqui, uma das coisas que ele vai falar é justamente isso, tá? Da importância de você cuidar das suas emoções, que ele não cuidou. Então, ele vai falar lá no Danilo Gentil, e tem alguns vídeos dele rolando aí no Instagram, e provavelmente eu vou falar sobre isso também, mas eu queria falar aqui com vocês de primeira mão. Ele vai falar sobre essa questão das emoções, que ele não cuidou das emoções. Então, ele vai dizer: o meu médico se espantou. Por quê? Agora, ó, estrelinhas aqui, tá, gente? Muita atenção aqui. Atenção, que isso aqui é muito sério. Ele entrou exatamente nesse ponto que eu tenho, essa bandeira que eu tenho levantado, essa pedra fundamental, das coisas que são importantes, das coisas que são relevantes e que são neutras e as que não são. Então, a gente tem vivido um momento aonde você acorda e aí você vê um vídeo falando: não beba leite, leite faz mal à saúde. Aí você vê um outro doutor, fulano de tal, falando: as pessoas têm falado que o leite faz mal, mas o leite, veja bem, aí ele traz uma tese do leite. Então, beba leite. Aí você, ai meu Deus, beba ou não beba? É para beber ou para não beber? Faça exercício assim. Aí vem o outro e fala: faça exercício assim. Caminhar é muito bom. Aí vem uma outra pessoa e fala: caminhar não muda em nada a sua vida. Você precisa fazer exercícios de alta intensidade. Aí vem uma outra pessoa e fala: cuidado com exercício de alta intensidade, porque eles vão prejudicar as suas articulações gravemente. E aí o Dr. Ray, ele vai falar que ele era um homem. Ele é, né, um homem. Então ele fala: eu não como açúcar desde 1978. Eu não bebo álcool desde 1980, alguma coisa. Ele fala nessa entrevista da Marília Gabriela que ele vai a festas, mas desde 1980 ele não coloca um álcool na sua boca. Ou seja, já são 40 anos, né? Então ele vai contando tudo isso, que a vida dele é extremamente saudável, que ele se alimenta perfeitamente. Isso aqui é o Dr. Ray, médico, milionário, famoso, e que está com câncer. E aí o médico dele, o oncologista, pergunta para ele: mas Ray, o que que aconteceu? Primeiro, né, que ele não quis fazer o exame de próstata, então ele está com um câncer muito grande na próstata, que pode ser que tenha ali uma solução e pode ser que não. E aí ele fala, né, como brasileiro, eu não quis fazer esse exame porque eu não queria, né, que tocasse em mim, tarará, tarará. Só que existe aqui uma outra camada, gente. E é sobre essa camada que eu trabalho. São as questões emocionais da vida dele
que nunca foram resolvidas, tá? Então, ele vai dizer também, como eu disse, eu queria ficar trazendo aqui os pedacinhos de vídeo para vocês, só para não ficar, ele disse, cadê que ele disse? Vou deixar o vídeo de referência para vocês assistirem, tá? Ele vai dizer também, ele conta lá a história, né? Aqui um pouquinho vocês viram a Marília Gabriela falando. Ele apanhava muito, ele cometeu algumas pequenas infrações, pequenos roubos. Você roubava para quê? Ah, eu roubava para comprar comida, para comprar brinquedo. E o pai era um americano, que foge dos Estados Unidos depois da guerra, porque ele se relaciona com uma mulher alemã e os Estados Unidos pensa que essa mulher, pensa não, essa mulher era uma espiã alemã. Só que ele não sabia, mas os Estados Unidos não vê assim, né? Pensa que ele estava passando informações para ela e ele tem que sair fugido dos Estados Unidos, mas ele era americano. Então ele foge, vai para o Brasil e aí conhece a mãe do Ray, no Rio Grande do Sul. Então, ele se casa com ela, mas um homem muito rude, que batia demais. Vocês viram aqui o que esse pedacinho? Eu vou passar novamente para vocês ouvirem aqui o que ela falou, tá? Mas eu sei que vocês já ouviram. É só para reforçar o que eu estou falando aqui. Peraí. Hoje eu estou de frente com um dos mais polêmicos cirurgiões plásticos brasileiros. Seu nome é Roberto Miguel Reis Júnior, mas ele é conhecido mesmo como Robert Ray, ou Dr. Ray. Nascido em São Paulo, Ray, eu vou dizer Ray, pode? Pode. É filho de pai americano e de mãe gaúcha. A infância dele não foi fácil, não. Apanhava do pai, chegou a cometer pequenos furtos. A infância dele não foi fácil, não. Apanhava do pai, chegou a cometer pequenos furtos. E ela vai adiante. Eu já vi outras entrevistas onde ele fala: meu pai batia muito na gente. Mas por quê? Eu não sei. Talvez ele gostasse de bater. Aí eu quero que você pense em você e que você entenda que a sua vida, que as coisas que te aconteceram, elas são importantes. Pessoal, isso aqui é, é a base da nossa vida. Essa é a verdade que eu gostaria de me levantar todos os dias e não só falar, mas gritar na internet. Não adianta você comer bem. Não adianta banho de gelo, não adianta acordar 4 horas da manhã. Não existe café com Deus, manhã com Deus, oração, não sei o que lá. Ele é mórmon, praticante da religião e está na situação que está. Minha amiga, que faleceu, também extremamente dedicada, convertida, aprofundada nas coisas de Deus, mas cheia de ressentimento. Amores, por favor, dá uma olhadinha no microfone. Tem gente com o microfone aberto. Por gentileza, verifique os seus microfones. Isso me atrapalha muito dando aula. Comer fora de hora, né? E vai deixar o teu corpo melhor, você vai se sentir melhor, porque quando você está mais leve, você tem disposição para um monte de coisa. E quando isso não acontece, você se cansa com mais facilidade. E o Morisbelt vai te ajudar a perder os quilos, ajudar na sua alimentação, e você ter uma qualidade de vida bem melhor. E trouxe hoje também aqui, gente, de novo aqui, ó, o Still Hair Gummy. É aquele produto indicado. Pronto. Eu removi a pessoa da reunião porque ela está assistindo outra, né? Ela está assistindo uma outra reunião e então ela não está aqui na aula. Mas isso serve de um excelente exemplo para a gente. Aonde você realmente está? Meus amores, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. As pessoas estão preocupadas com a guerra. As pessoas estão preocupadas com a guerra de Israel destruindo a Palestina, a Ucrânia. Gente, se preocupe com a guerra que você está vivendo todos os dias. E a maior guerra que você está vivendo todos os dias é a guerra da informação.
E a gente está sendo bombardeado por uma série de informações. A gente está sendo bombardeado por uma série de informações diariamente. Então, olha só, a pessoa está na minha aula e está assistindo outra aula. Ela está numa aula, mas ela está vendo um outro vídeo. Aonde você está de verdade? Aonde você está? Porque você não está nem aqui, nem em lugar nenhum. Não é a minha palavra que é certa, nem a de A, nem de B, nem de C. Quem vai definir isso é você. Eu só estou fazendo essa aula com vocês porque isso faz parte da minha missão de vida. E eu vou continuar a minha missão de vida. Enquanto eu tiver voz para falar, eu falarei daquilo que eu acredito e daquilo que eu venho estudando por uma vida inteira. E eu só quero alertar vocês sobre esse perigo. I told you, because now the six. Don't worry. Esse perigo, que é essa quantidade de informações que você está tendo, mas que você não está absorvendo absolutamente nada. Por quê? Quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Entende? Aonde tudo é possível, nada acontece. Quando você tinha uma calça comprida e uma blusa, você sabia a roupa que você ia sair. Hoje você tem 50 calças e 100 blusas. Você fala que não tem roupa, ai, não sei que roupa que eu uso. Não sei. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e sei lá mais o quê. E toda hora uma informação diferente. A vida das pessoas que estão focadas e fazendo o que tem que fazer, a vida dessas pessoas está caminhando, mas a sua vida continua paralisada. Por quê? Porque aonde tudo é possível, nada vai acontecer. Então você pode tudo e você se perde nesse tudo, tá? Então é sobre isso que a gente está falando. E esse exemplo que aconteceu aqui agora, né, dessa aluna, dessa participante, não sei se ela é aluna ou não, que entra na aula assistindo um outro vídeo, é muito claro isso para gente. E ainda estava falando alguma coisa ali de saúde e tal. Então, isso fica muito claro, gente. O perigo, o momento que nós estamos vivendo. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. Peraí. Tá. Existem uma série de estudos, eu vou deixar também para quem interessar. Por que que eu disse que a aula era para quem interessar? Tá? A aula é para quem quer, para quem não se importa, não tem mimimi. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu gosto da Sayonara, mas esse jeito dela, então não vem. Não vem para minha aula. Esse é o meu jeito, essa sou eu. Não, eu não consigo lidar com determinadas coisas, porque o comprometimento para mim é muito sério. Eu estou aqui comprometida com vocês, tá? Ontem eu fiz um exame e atestei positivo para o Covid. Minha filha falou, não faz a aula. Meu marido falou, ah, desmarca. Eu falei, não, eu não vou desmarcar. Eu estou aqui bem. Minhas costas estão suadas. De repente que eu tomei um remedinho, estava com febre, né? Então a febre vai indo embora, a gente vai suando. Mas eu estou aqui, porque eu tenho compromisso com as coisas que eu faço. Tenho um compromisso com vocês. Então eu vou deixar os artigos para quem quer, né? Para quem quer. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que não são poucos os artigos científicos alertando sobre as questões psicossomáticas, que são as doenças que a gente vai desenvolvendo na vida por causa de questões emocionais, tá? Então, um deles é esse aqui: o peso das emoções sobre o coração. Essa pesquisa ela foi desenvolvida nas 10 principais capitais em 2008, de 2008 a 2018. E aqui você vai ter o linkzinho dessa. Não tenho mais. Aqui já é a outra aluna. O linkzinho
dessa pesquisa para vocês estudarem. As questões graves de saúde do coração relacionado com o peso dos nossos problemas emocionais, questões familiares. Então, o Dr. Ray, ele hoje está com câncer e ele vai falar que o médico dele, quando perguntou, Ray, o que aconteceu? E ele fala tudo isso. Eu não bebo desde o ano tal, eu não como açúcar, eu não como glúten, eu não tomo leite, eu me exercito, mas ele está com câncer. Por quê? Porque a casa vence. Foi o que o médico falou para ele. A casa vai vencer, sempre. A sua mente vai vencer sempre. Coloque isso na sua mente. Se dessa aula que você foi embora, nunca mais me ver, nunca mais ter acesso ao meu conteúdo, e se você levar isso para a tua vida, a sua mente vai vencer sempre. Essa minha amiga que faleceu, quando ela começou a conversar comigo, ela só me contava histórias de ressentimento, de mágoa. Eu estou muito chateada porque fulano até hoje não veio me visitar, mas também ele fez isso comigo. E aí ela ia contando várias histórias de ressentimento que ela guardava há 20, 30, 35, 40 anos. E outros até da própria infância, de mãe, de pai, tá? Então, muito cuidado com isso. E o Dr. Ray, ele vai usar exatamente essa palavra. Não dá mais para eu ficar partilhando nada, que já estamos aí em 1 hora. Ressentimento, muita mágoa, muita dor, muito ressentimento. Ele usa uma outra palavrinha que é exatamente ressentimento, mas eu não me lembro aqui agora. Não é... Enfim. E aí, o que a gente começou a ver claramente acontecendo nesse processo do mapeamento das emoções, que é importante, que é relevante e que não é neutro. As coisas que não são neutras na nossa vida, elas precisam ser neutralizadas o quanto antes. E não é simplesmente deixar de tomar refrigerante, que vai mudar a sua saúde. Não é deixar de comer glúten, que vai transformar a sua saúde. Não é. E aqui a gente vai bater de frente demais com a sociedade médica. Mas graças a Deus, os médicos também já têm acordado para isso. E eles têm se alertado. Ou se não é por amor, é pela dor, né? Ou se não é pelo convencimento de que precisamos cuidar das nossas emoções, porque é aqui, é na nossa mente, é na nossa alma, aonde mora a essência da vida, a gente vai adoecer. E você pode tomar suplementos, você pode ter os melhores médicos, os melhores personal trainer, você pode ter o melhor acesso à saúde, que você vai adoecer, porque aquele líquido, vou usar a palavra líquido, que está escorrendo no canto da boca, uma expressão também que eu venho usando aí na jornada, né? Sabe? Nossa, essa pessoa parece ter um veneno escorrendo sempre no canto da boca. Por que tem um veneno escorrendo no canto da boca? Porque a boca está cheia de veneno. A boca fala o que o coração está cheio, diz a palavra de Deus, a Bíblia. Então, dentro do nosso coração, a gente vai guardando determinadas coisas e ainda que a gente fale, eu já perdoei, eu já esqueci, a gente nem lembra, mas eles estão lá. Então, quando você começa esse processo, né, e você vai mapeando as suas emoções, que é o que eu fiz através do curso, a pessoa começa a se libertar. Então, eu vou deixar uma série de artigos para vocês que fala sobre esse perigo das nossas doenças emocionais e várias pesquisas científicas falando sobre isso. E vou trazer aqui para vocês também agora o vídeo de uma aluna que vai falar sobre isso. Não tenho mais as coceiras que eu tinha incontroláveis. Eram muitas coceiras nas pernas, nos braços. E nesse processo de autoconhecimento, após o mapeamento, eu fui sentindo uma melhora muito grande. E quando eu comecei o mapeamento, eu estava com um quadro de psoríase. Tinha ido ao dermatologista e ele disse que é uma doença que não tem cura, é uma por se tratar de uma doença autoimune, né? E ela está totalmente ligada ao nosso emocional. Então, se o emocional está abalado, fica tudo ruim.
E eram muitas coceiras nas pernas, nos braços. E nesse processo de autoconhecimento, após o mapeamento, eu fui sentindo uma melhora muito grande. Bom, ela já está repetindo aqui, né? Então, eu coloquei um artigo científico aqui, e eu vou mostrar ele para vocês, tá? Aqui na íntegra, tá? Olha aqui. Uma integração teórica entre a psicossomática, estresse, doenças crônicas da pele. A nossa pele é o maior órgão que nós temos. Você tem o coração, o rim, o fígado, tudo são órgãos, né? Só que a nossa pele também é um órgão. Um órgão é o maior de todos. Ele é como se fosse o papel de presente, o papel que te embrulha. É a lâmina que cobre você. E as doenças de pele, e aqui vocês vão ver isso, para quem tiver interesse, tá? Você pode ler aqui esse estudo, esse artigo científico, que vai falar sobre essas doenças da pele, doenças crônicas. E como ela disse, o médico disse para ela: não tem cura. E ela viu a cura dela chegar. E ela viu a pele dela não ter mais. Ela tem as cicatrizes, porque ela mora em Rondônia, se eu não me engano. E ela esteve no Rio de Janeiro, um encontro ao vivo que eu fiz, do Challenge Day, e ela mostrou as cicatrizes. Mas hoje ela não se coça mais. Por quê? Porque ela parou. Primeiro slide que eu coloquei para vocês. Ela parou de não dizer nada para não se aborrecer. E ela parou de viver aborrecida por não dizer nada. Então, ela toma consciência das suas questões emocionais, ela toma consciência, de vários problemas na vida dela que eram importantes, que eram relevantes e que não eram neutros e que ela precisava resolver. E aí ela vai tendo essa cura, essa limpeza. A pele vai desintoxicando, ela para de se coçar. Um dos maiores problemas que existe hoje na sociedade se chama estresse. O estresse. Mais alguém aí com o microfonezinho aberto, por gentileza? Tá? O estresse, gente, ele tem matado pessoas. Por quê? Porque você vai engolindo. E quando você engole, você está explodindo por dentro. E nessa explosão, as nossas células vão se degenerando. E o que é um câncer? É uma célula adoecida. É uma célula que se degenerou. É uma célula que adoeceu. Ela adoeceu e ela vai te matar, porque ela não pertence ao seu corpo. O seu corpo não vai conseguir viver com ela. Então, vou voltar aqui para os nossos slides. Peraí. Voltando aqui para os nossos slides. Ok. Então, essas evidências científicas, que não são poucas, são muitas, né? Elas são fundamentais e elas embasam o nosso trabalho. Em 2020, quando a gente criou o primeiro mapeamento, o primeiro curso, que se chamava 52 semanas apenas, 52 semanas para mudar sua vida, eu sabia que as pessoas poderiam mudar a vida se elas tomassem conhecimento de algumas coisas. E quando a gente começa nesse processo, né, eu sei que tem vários alunos aqui assistindo. Aí, quando vocês começaram esse processo mapeando as emoções, não é uma coisa perceptível, é imperceptível. Você não percebe de cara o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que você está saindo desse estado de estresse constante. É o estresse no trabalho, é o estresse na família, é o estresse com os filhos, é o estresse
na tua igreja, se você faz parte de uma igreja, uma sociedade religiosa, com coisas que você acredita e que você não acredita. Então, é esse estresse que vai destruindo. Ele é definido com reações físicas. O teu corpo, você começa a ter sintomas. O que são os sintomas? É uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é uma doença. Dor de cabeça é um sintoma. Ou de pressão alta, ou porque você não comeu, ou a pessoa que está acostumada a tomar café todo dia, e aí ela não toma. Então, a cafeína, ela já passa a ser uma substância adicta, né? De vício. Se você não toma, o teu corpo reage com uma dor de cabeça. Você, nossa, tem um cafezinho aí? Tô com dor de cabeça, preciso tomar um cafezinho. Porque o teu corpo está acostumado com um cafezinho, com um joguinho, com uma outra coisinha, um docinho, com uma cervejinha, com um vinhozinho, com um álcool. O nosso corpo vai se adaptando com algumas questões que são os nossos escapes, tá? E aí nós vamos ter reações físicas. Essas reações físicas são sintomas. Sintomas que estão dando alerta, estão dando sinais. Ó, dor de cabeça. Pá, deixa eu ver minha pressão. Às vezes, pela manhã, eu acordo com pressão alta. Então, como eu tenho 56 anos, e aí fica aqui para as mulheres um alerta, você começou a entrar aí na menopausa depois dos 45 anos, 40, 45, você já tem que começar a cuidar disso. Mas muito cuidado também, por quê? São tantas informações sobre a menopausa que você tem que repor hormônio, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E aí eu pergunto aqui para você que não tinha dinheiro nem para fazer uma terapia, como é que você vai ter todo esse dinheiro para comprar tudo isso que a indústria farmacêutica quer nos empurrar a goela abaixo? São remédios, são suplementos, Aí você acha que você não está bem porque você não toma aquele suplemento todo que a fulaninha está tomando. E aí você vai vendo essas informações na internet, tá? E você vai se contaminando. Então, uma informação sem direção, ela vai gerar confusão. Quanto tempo você tem gasto aí na sua internet? O que que você busca? E o que que você de fato aprende, né? E por quê? Por que que você segue quem você segue? Por que que você compra o que você compra? Essas questões, elas são fundamentais e elas são libertadoras. Então, esse impacto das emoções sobre o nosso coração, sobre as nossas células, sobre os nossos órgãos, como a pele, como o fígado, rins, todos os nossos órgãos, são sintomas. São sintomas. O teu corpo, ele manifesta os sintomas para te dar um alerta, para você se salvar e sair do lugar de vítima e assumir o controle da tua vida. Talvez agora o Dr. Ray entenda, como o médico nos Estados Unidos falou para ele, você não cuidou das suas emoções. É, realmente não cuidei. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu pratico esporte, eu tenho o corpo sarado. É, mas você não cuidou do principal. E se vocês não cuidarem do principal, que são as suas emoções, que é a sua mente, das coisas que são importantes, que são relevantes e que não são neutras, você vai adoecer. Eu vou adoecer, todos nós vamos adoecer de forma grave. Ah, então todas as doenças. Eu não disse todas e eu não disse que isso é uma sentença, mas eu quero afirmar para vocês que 90% das nossas questões são psicossomáticas. Estudem, se aprofundem nesse assunto. O que são doenças psicossomáticas crônicas? São doenças que as nossas emoções não deram conta. Então, essa abordagem da psicossomática, ela considera o ser humano como uma totalidade. Não, você não tem como deixar uma parte de fora. Essa dimensão biopsicossocial, ela é inteira, ela não é um pedacinho. Não adianta eu cuidar do meu corpo, eu tomar suplementos, eu acordar às 6 horas da manhã, eu ler um livro, bom dia com Deus, boa noite com Deus, não sei o quê, se outras questões emocionais da minha vida estão sendo jogadas para debaixo do tapete.
O espiritual não vai dar conta de tudo. O físico não vai dar conta de tudo. O emocional não vai dar conta de tudo. É um conjunto. O que é saúde? É um bem-estar físico, mental, social e espiritual. É um conjunto. Então, nós precisamos estar em treinamento constante, lidando com as nossas emoções, que é a base de tudo na nossa vida. Então, eu usei aqui o exemplo dele, mas tem vários outros médicos, eu já usei para vocês em outros momentos, e vocês vão me ver falando muito disso aí nas redes sociais. É um alerta, é um alerta. Não importa quem você é, qual o conhecimento que você tem, se você não está cuidando das suas emoções, da sua saúde emocional, a casa vai vencer, a sua mente vai vencer. Ela tem poder sobre você. Então, muito cuidado, porque a internet é maravilhosa, por isso que você está aqui hoje, né? Você está recebendo essa aula via internet. Eu moro na Austrália, você talvez esteja na Europa, no Brasil, né? Em outro lugar, até aqui na Austrália também. Mas cuidado, a internet, ela é boa, mas ela pode te adoecer. E se a gente não tiver cuidado com isso, né? Se você não souber usar a internet a seu favor, ela pode te adoecer. Você está numa aula, mas está com o computador está ligado, você está com o telefone vendo outras aulas, vendo outras coisas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o tempo que você tem gasto em coisas erradas. E cuidar das nossas emoções vai ser algo fundamental, algo estruturante para você. Ainda que você até adoeça, como por exemplo, né, eu fiz um exame ali e atestou positivo para o Covid. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque a minha mente é muito mais forte do que o próprio Covid. No sentido, muitas pessoas morreram com ele. Aí a gente já está passando, né, para ele teve ali um ataque, ele pegou pessoas com problema de imunidade, pegou pessoas de todos os jeitos, né, de todas as camadas. E aí a gente também não tem como fugir a determinadas questões que vão acontecer no mundo. Nós não somos ETs, nós estamos no mundo. Mas quando você tem uma mente forte, quando você tem uma mente positiva, você tem uma maior capacidade de vencer os sintomas que você tem tido hoje em dia. Nesse momento, você está me ouvindo aqui. Qual é o teu problema? Qual é a tua maior questão? É na área social? É na área emocional? É na área espiritual? Qual é o teu maior problema? Quando a gente, por exemplo, está envolvida com um relacionamento abusivo, já eu sei que a gente já passou da hora aí, já estou caminhando para o fim, tá? Quando a gente está envolvida num relacionamento abusivo, esse relacionamento está nos adoecendo. E aí você está dormindo com o inimigo, mas você está ouvindo na internet que é muito importante você ter as suas horas de sono. Se você não dorme 8 horas no mínimo, você vai adoecer. Gente, isso é cruel. Isso é cruel. Porque tem pessoas que não dormem porque estão trabalhando para colocar o pão dentro de casa. Mas isso não isenta que não dormir, que dormir é importante. É importante. Mas você também não vai conseguir dormir quando você deita na cama e fica pensando nos teus problemas. Então, como é que eu vou deitar mesmo tendo problemas e vou conseguir dormir? Quando eu domino os meus problemas, não os meus problemas me dominam, tá? Então, os teus problemas estão aqui, você tem que dominá-los. Não é os teus problemas sair daqui e dominar você. É você sair e dominar os seus problemas. E como é que a gente faz isso? Com a nossa mente. Tudo bem. Amanhã é um outro dia, amanhã eu vou resolver isso aqui. E aí você está há 10 anos, 15 anos, 20 anos num relacionamento tóxico, abusivo. Você precisa de ajuda, porque senão você não vai dormir. Não vai dormir, tá? E aí você vai se perdendo e você está adoecendo. Agora, a gente ouve isso. Você precisa dormir. Tá, você precisa, mas você não vai conseguir dormir quando as suas emoções são maiores do que as tuas necessidades fisiológicas para dormir.
Ah, você não pode comer doce. O carboidrato faz mal. Tá, faz mal. Mas você não está tendo tempo, entre aspas, para pensar nisso. Porque são tantos seus problemas emocionais que a única cura que você encontra é aquele alento na comida. E você se joga nela. Só que a comida não sabe disso. Ó, não vamos deixar com que ela fique viciada em açúcar. Ela só está comendo esse chocolatezinho desenfreadamente porque ela está chateada hoje. Não tem ninguém avisando isso aqui lá dentro no teu intestino. Não tem uma bancada do Jornal Nacional com o microfone na mão. Opa, acabou de entrar aqui um chocolate. Ó, esse chocolate é porque ela está chateada, tá? Não processa ele aí no lugar do vício, não. Vamos botar ele aqui do lado esquerdo. Não existe isso, né, gente? Não existe. O que faz isso é a nossa mente. A nossa mente tem esse poder sobre todo o nosso corpo. Então, é fundamental cuidar da nossa saúde física? Sim, claro. Mas não há saúde física sem saúde mental, sem saúde emocional. E qual é a solução, então, para a gente cuidar dos nossos problemas? Eu preciso ter meus objetivos claros. Eu preciso saber o que eu quero para a minha vida. Eu preciso cuidar de mim com responsabilidade. Quais são os seus alvos? Não se perca. Não se perca. Se você sabe, porque você sabe. A gente sabe quando as coisas não estão indo bem. A gente sabe quando as coisas não estão indo muito bem, que isso aqui não é para mim. A gente sabe. Eu estou vivendo uma situação aqui que eu estou empurrando com a barriga há anos. Você sabe disso. Se essa luz acendeu aí para você, não ignore isso, para que isso não se torne amanhã uma doença grave e tire a sua própria vida. Não ignore os seus sintomas, porque por trás desses sintomas existe uma razão desses sintomas estarem se manifestando. Porém, eu não posso só cuidar dos sintomas. Eu não vou eliminar minha dor de cabeça só tomando Neosaldina. Eu tenho que entender por que é que eu estou com dor de cabeça. E isso é a razão. Qual é a razão desse sintoma? Pare de se enganar, pare de se iludir, pare de colocar ali um pano, né, tapar o sol com a peneira, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E agora, eu queria falar para vocês uma outra coisa também, que me perguntaram muito sobre o Black Friday. O mapeamento das emoções é um curso que não vai entrar na Black Friday, tá? Então, se você está esperando para entrar na Black Friday e comprar com preço melhor, isso não vai acontecer. Por quê? Se você estudar o que é a Black Friday, tá? É um movimento americano que começou, não vou dar aula de Black Friday aqui. Você pode dar um Google aí. Da onde vem essa expressão Black Friday? O que é Black Friday? E é um momento que o comércio abre oportunidades, né, dá bônus, vende coisas mais baratas. Mas você nunca vai ver Rolex entrou na Black Friday, né? Então, um Rolex que custa US$ 10.000, você vai lá na Black Friday e vai comprar ele por US$ 8.000. Você vai salvar US$ 2.000. Já viram isso? Não, e nunca vão ver. Vocês não vão ver marcas de luxo entrando na Black Friday. Por quê? Porque se elas fazem isso, elas tiram o valor daquele objeto. E tem uma aula no mapeamento das emoções que ela já estava, se eu não me engano, ela já estava no 52 semanas. Eu não tenho certeza que agora. Mas é uma aula que eu falo sobre valor e preço. O que que tem valor na minha vida e o que que tem um preço? Porque, por exemplo, gente, esse livro aqui, nesse momento, ele tem um valor, ele tem um preço. Ele tem um valor porque ele é importante para eu estudar, ele é importante para as minhas pesquisas, ele é muito importante para eu ter base. E ele tem um preço, tá? Não sei quanto é, mas vamos dizer que ele custa R$ 500, que é por aí, tá? Mas vamos dizer, tá? Ele tem um preço. Perdi meu livro, pegou fogo na minha casa, caiu na piscina, meu livro estragou. Eu vou lá e compro outro. Concordam? Eu vou lá e compro outro. E tá tudo certo. Comprei outro livro. Ele tem um valor. Ele tem um preço. Ele tem um valor e tem um preço.
Mas, na verdade, o que ele tem mesmo é um preço, porque valor é aquilo que eu não posso precificar. E conhecimento tem valor. Você paga um preço, mas ele tem valor na nossa vida. E o que tem valor, a gente não consegue precificar, entende? Então, o mapeamento das emoções, ele não vai entrar na Black Friday porque ele tem valor. Ele tem um preço, que, aliás, né, já está há muitos anos, mas ele tem um valor. E se eu fosse colocar um valor real, por exemplo, se as pessoas que passaram por ele, eu tenho vários testemunhos de alunos falando, eu pagaria 10 vezes mais. Então tá, então ó, você vai pagar depois que você fizer o curso, tá? Vou deixar pela sua mente, pela sua consciência. Talvez você pagaria mesmo as 10 vezes mais. Talvez não, né? Mas eu acredito que depois de mapear as suas emoções, você pagaria, porque você entenderia, o que é na vida realmente que tem valor e o que só tem preço. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma imersão, que vai ser um webinário, aonde a gente vai falar de temas como esses aqui, que foram temas da nossa 52 semanas para mudar sua vida, né? Então, eu vou falar sobre. Peraí, eu peguei Tá. Eu peguei aqui o sumário, né, de tudo que a gente tem. Ciclo da autossabotagem, importância da família, inveja, ciúme, ansiedade, depressão. Tem uma coisa aqui que hoje não existe mais no mapeamento das emoções, que é essa aula aqui. Relacionamento. Saiu. Oi. A imagem tá borrada. Mas aí eu não posso fazer nada. Ah, ok. É, Desculpa. não, tudo bem. Eu não sei por quê, né? Eu não tenho como mexer aqui na câmera. Então, essa aula de relacionamento mãe, nora e genro, ela não tem mais no mapeamento das emoções, mas é uma aula extremamente importante. Inveja, ciúme, ansiedade, tarará. Então, a gente vai fazer um webinário, a gente vai fazer uma imersão, onde eu vou trazer assuntos importantes, como esses aqui. Esse aqui que eu acabei de trazer hoje, por exemplo, é um assunto extremamente importante, que eu acredito que a gente tem que falar muito sobre isso e trazer clareza para vocês sobre a importância, a verdadeira importância de você cuidar das suas emoções, tá? Então a gente vai fazer uma reunião assim, vai ser no Zoom também, vai ser um fim de semana, ou vai ser um sexta, sábado e domingo, ou vai ser um sábado e domingo. A gente está só fechando isso por causa de questões de horário, aonde eu vou trazer alguns assuntos importantes, relevantes e que não são neutros, fazendo com que você desperte dentro de você o que foi que aconteceu na sua vida, que é importante, que é relevante, que não é neutro. Porque o Dr. Ray, ele foi deixando a coisa para lá. Então, ele viveu uma busca constante. E eu vou colocar para vocês depois o vídeo completo, onde ele fala: eu estava nessa busca constante para me reafirmar, para me. Então, eu estou sempre querendo fazer mais. Por que que você está sempre querendo fazer mais? Porque você está querendo mostrar para alguém a quem você é de verdade, o que você é e o que você tem, eu conquistei e tal e tal. E isso vai te adoecer. Então, esse é um assunto que eu quero explorar muito com vocês. E é uma forma que a gente tem de trazer algumas coisas aí que pode trazer uma facilidade para você conhecer um pouco mais o que é e qual é a importância de mapear as suas emoções, tá? Então, isso vai ser aí no final do mês, eu vou divulgar em breve para vocês. Fiquem atentos aí às redes sociais e a gente vai trazer um preço bem menor sobre esse evento, tá bom? Depois a gente vai ter outras promoções com outros cursos que a gente tem, mas aí tudo bem, eles estão aptos a entrar em uma Black Friday, não o mapeamento das emoções, tá bom, amores? Os alunos também que perguntaram sobre os nossos descontos, vocês também vão saber, aí são alunos que já fazem parte do curso, da turma e tudo mais, vão ter algumas coisas aí importantes para vocês também, tá bom? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação e, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me fazer após o encerramento dessa gravação, tá bom? Então, é isso. Beijo para vocês, a gente se vê
nas nossas redes sociais. Deixa eu aumentar aqui.